Fala galera, eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais um Vídeo. Atletas que foram pegos. Trapaceando parte 2. Nós fizemos a parte 1, um tempinho atrás. Fala sério. Fala sério. Aí depois teve um vídeo do Fala de Tudo. Então, botamos Fala de Tudo. E agora voltamos para a parte 2 aqui. E Fala Sério. Lembrando que o Fala Sério é um canal amplo, bem amplo. Tipo, falando de diversificado demais. várias curiosidades. Só que a gente começou essa série de atletas que foram pegos, trapaceando. Então a gente vai continuar até o final. Let's go! Let's go! No mundo esportivo, atletas, treinadores e equipes vão ao extremo para tentar obter a vantagem. E enquanto alguns treinam duro, outros recorrem ao jogo sujo para reivindicar um lugar ao pódio. Mas uma vez que eles são pegos, o jogo acaba. Com isso, vamos dar uma olhada em mais atletas que foram pegos trapaceando no caminho para a vitória. Foram vários. Crashgate. Algumas trapaças podem levar apenas alguns segundos para serem executadas, mas como a equipe de Fórmula 1 Renault descobriu, mesmo os esquemas aparentemente mais simples podem ter repercussões desastrosas. Na 14ª volta do Grande Prêmio da Espanha de 2008, o piloto da Renault Nelson Piquet Jr. colidiu por acidente com a barreira da curva 17. Milagrosamente ele saiu ileso, mas um carro de segurança foi acionado, segurando os corredores atrás. Isso deu ao companheiro de equipe de Nelson, Fernando Alonso, uma vantagem afortunada, e ele venceu a corrida para a Renault. Em 2009, Nelson... Caraca, que sacanagem! Mano! É porque, tipo assim, querendo ou não, a Renault ganhou, tá ligado? O cara... Caraca, que bizarro! Deu de cara com outra parede, só que metafórica, quando foi demitido da equipe após não ter marcado nenhum ponto durante a temporada. Enfurecido com a decisão, o pai de Nelson revelou que seu filho recebeu ordens de ninguém menos que o diretor-gerente da Renault, Flávio Briatore, e o diretor de engenharia, Pat Symonds. Esses dois grandes chefes orquestraram o sucesso de Alonso, sacrificando o jovem Nelson, ameaçando cortá-lo da equipe se ele não seguisse com isso. Ele recebeu instruções explícitas para bater na 14ª volta na curva 17, pois não havia guindaste naquele trecho para ajudar a remover o carro. Isso forçaria a saída de um carro de segurança no momento oportuno e entregaria a Alonso a vitória em uma bandeja de prata. Após uma investigação completa, a Renault admitiu se desculpando a flagrante manipulação de corridas, e a Federação Internacional de Automóveis baniu Briatore e Symonds do esporte. No entanto, a proibição foi inacreditavelmente anulada pelos tribunais franceses em 2010, o que significa que os dois homens estavam livres para retornar à Fórmula 1 em 2013. Isso é muito frustrante e angustiante. Vamos aliviar um pouco desse estresse por um momento. Se você acha que Briatore merecia uma punição mais dura, aperte o botão de curtir. Não só eles, como a própria Renault. Mas pô, Renault é uma coisa... Tinha que sofrer uma punição também. Multa. Por exemplo, pô... Flamengo fez merda, um cara que tá no Flamengo fez merda, o cara tem uma punição absurda em Flamengo que não tem que ser punido. Multado, Porra. Se a Mas se torcida você faz acha merda, que o time sai- não é multado? Exato. Mas a torcida não Punido, representa o né, no clube. Como é que a torcida não representa o clube? Como não, mano? Fez merda em estádio ainda? Tem que pagar. Muitos devem ficar longe do esporte para sempre, aperte o botão de se inscrever. Mas se você acha que nenhum deles deve ficar perto de uma corrida de novo, aperte os dois. Will Smith. Ele pode compartilhar o seu nome com esse cara aqui, mas não há nada de legal em Will Smith, o ex-arremessador do Milwaukee Brewers. Isso porque esse Will foi pego trapaceando no campo de beisebol em 2015, em uma partida de beisebol contra o Atlanta Braves. Algo sobre Will chamou a atenção do time adversário. Não foi o arremesso que chamou a atenção, e sim a substância pegajosa, horrivelmente óbvia que revestia seu braço direito. Parecia que ele estava usando abertamente a substância pegajosa para dar a ele uma melhor aderência à bola. Embora o uso de substâncias estranhas seja estritamente proibido na liga de beisebol, muitos jogadores ainda usam sutilmente, principalmente se for uma noite fria e for difícil ter atrito. Mas o uso de Will era tão perceptível que os Braves poderiam ver tudo brilhando a mais de 18 metros de distância. Também era claramente visível na TV, e o árbitro Jim Joyce só precisou tocar o seu braço por um momento antes de ejetar Smith do jogo. Como você pode ver, ele não estava feliz em ser criticado na frente da multidão. Envergonhado e humilhado, ele fez uma pequena birra antes de desaparecer. Mais tarde, ele alegou que era uma mistura de protetor solar e resina que ele estava usando na prática e havia esquecido de limpar o braço. Mas apesar de todas as desculpas O cara vai jogar a partida, vai participar do negócio. Tá bom. Esqueci, eu tava passando. fracas, ele ainda foi punido com uma suspensão de 8 jogos. Parece que o jogo dele virou de cabeça para baixo.
Marvin Hitz. O futebol é normalmente um jogo bonito, embora tenha tido sua parcela de escândalos e trapaças feios. Alguns são notoriamente dramáticos, como rolar no campo como um bebê após um breve contato, ou dar cabeçadas em jogadores em campo. No entanto, outros são um pouco mais sutis. É só perguntar para Marvin Hitz, do Augsburg FC, que foi pego jogando sujo em 2015, depois que um pênalti foi marcado para o atacante do Con FC, Anthony Modeste. Hitz deliberadamente enfiou sua chuteira no gramado do pênalti. Ele girou como uma bailarina bizarra e rasgou pedaços do gramado antes de voltar para o gol. Ao correr para a bola, Modeste escorregou de repente no relvado sabotado, permitindo a Hitz fazer a defesa que daria ao Augsburg uma vitória de 1-0. Depois de ser pego pelo árbitro de vídeo, o goleiro suíço tentou esconder o incidente, mas depois admitiu no Twitter que ele estava errado. O pedido de desculpas foi suficiente para satisfazer os dirigentes da Liga Alemã de Futebol, mas ele não se livrou totalmente. O chefe das instalações de Augsburg, Hans Rutter, enviou a Hitz uma nota de 122 euros para cobrir os custos de reparo do campo. Embora não tenha sido uma gota no oceano para um jogador que ganha 1 milhão de euros por ano, Hitz e Augsburg FC prometeram fazer uma doação de caridade em vez de uma multa real. Quem diria que algo tão saudável poderia resultar em uma traição tão ruim? Sammy Sosa. Os fãs de beisebol devem se lembrar de Sammy Sosa pelos incríveis recordes que ele estabeleceu no final dos anos 90, mas o jogador do Chicago Cubs pode estar jogando sujo para reivindicar essa sequência limpa. Em 2013, Sammy subiu ao placar contra o Tampa Bay Devils e acertou a bola com tanta força que quebrou o bastão. Mas enquanto eles pegavam os pedaços, os árbitros notaram pedaços de cortiça saindo da madeira. Colocar cortiça em um taco como esse tornava ele mais leve, dando aos rebatedores um golpe mais rápido que aumentava suas chances de fazer um home run. No entanto, a ciência já provou que esse não é o caso. Embora um taco mais leve não ajude a rebater com força, ele pode ajudar a arrastar o balanço dos rebatedores por uma fração crucial de segundo, permitindo que eles apontem seus golpes com mais precisão. No entanto, o taco usado foi contra os regulamentos da liga principal, e ele foi imediatamente expulso do jogo. Depois, ele alegou que pegou o taco por engano depois de usá-lo durante os treinos para dar um show para a multidão. No entanto, essa admissão fez os corações de seus fãs caírem ainda mais, pois ele colocou em questão todos os famosos recordes de Sosa. Para piorar ainda mais as coisas, uma mudança recente em seu físico geralmente esbelto, para um rebatedor agora volumoso e brutal, alimentou suspeitas de que ele também estava usando drogas para melhorar o desempenho. Sob uma nuvem escura de julgamento, uma investigação da Liga Principal de Beisebol, felizmente, descobriu que nenhum dos outros 76 tacos de Sosa havia sido arrolhado, apoiando sua explicação. Ele também nunca testou positivo para qualquer traço de drogas para melhorar o desempenho. Mesmo assim, ele ainda foi suspenso por um total de 7 jogos, reduzidos de 8. O incidente não apenas quebrou seu bastão, mas também sua reputação. Isso significa que, apesar de seus incríveis recordes de home run, ele nunca foi introduzido no Hall da Fama, e infelizmente é provável que nunca seja. Sacanagem. Lance Armstrong. A mentirosos, a trapaceiros e ao ciclista Lance Armstrong. 7 vezes vencedor do Tour de France, negou o uso de drogas para melhorar o desempenho ao longo de sua carreira. Mas a verdade finalmente veio à tona. Em 2010, o ex-companheiro de equipe de Armstrong, Floyd Landis, foi destituído de sua vitória no Tour de France de 2006, em meio a uma controvérsia de doping sanguíneo. O doping sanguíneo envolve a remoção de sangue bem oxigenado do corpo, e em seguida, a transfusão de volta por injeção durante os momentos oportunos da competição. Isso aumenta a capacidade dos atletas de oxigenar os seus músculos, melhorando ilegalmente o seu desempenho. No entanto, Landis decidiu que não iria cair por conta própria, e indicou que Armstrong também estava escandalosamente envolvido. Como ambos os pilotos foram patrocinados pelo Serviço Postal dos Estados Unidos na época, as alegações levaram a uma investigação federal, e em 2012, acusações formais foram feitas contra Armstrong. Embora ele tenha negado veementemente as acusações, evidências suficientes foram apresentadas para tirar o campeão de todos os 7 títulos do Tour de France e bani-lo do ciclismo para sempre. Sem nada a perder, em 2013, Armstrong confessou anos de mentiras e enganos ao vivo na Oprah. In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. E como seria de se esperar, a maior mentira da história do esporte teve uma das maiores consequências financeiras. O Serviço Postal dos Estados Unidos levou Armstrong ao tribunal por fraude federal, forçando ele a desembolsar $5 milhões para liquidar suas reivindicações. Mas foi tudo realmente justo? Quer dizer, nos últimos 10 anos, foram mais de 100 ciclistas pegos fazendo doping, mas apenas 3, além de Armstrong, foram banidos do esporte para sempre. E aí, você acha que Lance merece outra chance? Ou você gostaria de vê-lo chutado para sempre? Diz aí o que você pensa nos comentários.
Não sou Vincenzo capaz de Nibali, falar. graças ao já mencionado Lance Armstrong. O ciclismo agora tem a reputação de estar cheio de trapaceiros com ideias semelhantes. No entanto, as subidas difíceis e as altas velocidades levaram a métodos mais inventivos de trapaça que não envolvem drogas, como Vincenzo Nibali, que está prestes a demonstrar aqui. O vencedor do Tour de France de 2014 se envolveu em um acidente durante a Vuelta à Espanha de 2015. Depois de ficar bem atrás dos primeiros colocados, Nibali foi subitamente abordado por um carro da equipe e sofreu um caso de que os ciclistas chamam de garrafa pegajosa. Isso acontece quando os pilotos voltam aos carros da equipe para pegar bebidas sem parar. Mas quando a entrega ocorre, a pessoa no carro segura a garrafa por alguns segundos extras, efetivamente rebocando o piloto para lhe dar um impulso ilegal. No caso de Nibali, ele devia estar com muita sede, porque o carro da equipe praticamente o rebocou até o pôr do sol. Enquanto muitos ciclistas profissionais usam a tática sutilmente, o óbvio passeio livre de Nibali, que foi hilariamente capturado por câmeras, o desclassificou. Tanto ele como o diretor da equipe, Alexandre Scheffer, que conduzia o carro, receberam uma multa de apenas 200 euros. Considerando que é uma prática que quase todo ciclista usa, você acha que o julgamento foi justo? Ou Nibali deveria ter recebido um tratamento mais severo por Velho, seu... tipo assim, quando você faz um negócio assim... Mas tipo assim, o cara literalmente... Mano, ele vai correr o quê? Uns 400 metros ali? Mano, se eu tô assim, tipo, vai pegar água, beleza. Pá! O cara tá indo embora, mano. Nossa, vai ficar muito bolado. passeio. Sal Alozzi. Alguns dos escândalos de trapaça mais famosos do futebol americano se concentram em doping, bolas esvaziadas e negociações ilegais. Mas em 2010, o treinador de força do New York Jets, Sal Alozzi, encontrou uma nova maneira de trapacear em campo. Em um jogo contra Miami Dolphins, ele se esforçou para tropeçar no artilheiro dos Dolphins, Nolan Carroll, na linha lateral durante a jogada. Felizmente, Carroll não se machucou e voltou ao jogo. No entanto, o joelho notável de Alozzi chamou a atenção dos comentaristas esportivos da CBS, que com razão lhe deram um foco merecido. Watch the knee here being stuck out on purpose to trip up Nolan Carroll. Not sure who that person is, but they should be ashamed of themselves for that type of action. That has no place. Isso deve ter atingido Alozzi com força, pois ele se apressou no dia seguinte e se desculpou por suas ações. Enquanto a NFL registrou uma punição apropriada, também apareceu que Alozzi ordenou que os jogadores inativos dos Jets fizessem uma barricada humana na linha lateral durante todo o jogo. Como eles ficaram ombro a ombro como uma linha de chute, a formação acabou dificultando a passagem do time adversário. Com todo o comportamento antidesportivo acumulado contra ele, Alozzi foi multado em $25 mil e suspenso sem pagamento pelo resto da temporada. Ele renunciou aos Jets em janeiro de 2011 e não trabalhou na NFL desde então. Ele pode até já ter sido uma pessoa decente alguma vez, mas essa guerra ele perdeu. Brace Manziel. O ex-quarterback da NFL, Johnny Manziel, ganhou as manchetes recentemente por trair a sua esposa. Mas se voltarmos a fevereiro de 2019, sua esposa Brace Manziel também ganhou as manchetes por trapacear, embora tenha apenas quebrado as regras, não apenas votos. A modelo fitness e instagrammer participou da meia maratona Run Like a Diva em 2019, completando o curso de 2 voltas em 1 hora e 58 minutos, sem treinamento prévio. Considerando que o tempo médio de meia maratona para corredores não de elite é de cerca de 2 horas e 24 minutos, isso foi bastante impressionante. Isso foi até que as pessoas deram uma olhadinha mais de perto em seus tempos fracionados. Ela atingiu a marca de 10,3 km em 1 hora e 31 minutos, mas terminou todo o percurso de 21,1 km apenas 27 minutos depois. Para que isso fosse possível, ela teria que correr os 10,7 km finais em um ritmo incrivelmente rápido de 10,8 km por hora. Para referência, o recorde mundial feminino para a corrida de milhas mais rápida foi de 4 minutos e 12 segundos, e isso foi apenas um. Então, Tiese Manziel precisaria quebrar esse recorde 6 vezes consecutivas depois de já ter corrido mais de 10,3 km, e tudo sem nenhum treinamento. Embora fosse óbvio que ela estava trapaceando, ela com raiva foi ao Instagram para provar a sua inocência, postando essa foto do marcador de 11 milhas. Então, como ela poderia ter tirado aquela foto se não tivesse corrido todo o percurso? Apesar de sua defesa, detetives online revelaram que ela deve ter só corrido a primeira volta do percurso de 2 voltas, tirando fotos de todos os marcadores ao longo do caminho. Tudo pode ter sido um simples erro de virar à esquerda nesse momento, quando ela deveria ter virado à direita para completar a segunda volta. No entanto, todas essas vanglórias em postagens de mídia social agora excluídas, junto com nenhum pedido de desculpas, deixaram essa modelo de fitness parecendo uma trapaceira icônica. Deve ser de família, eu acho.
Antônio Margarito. Quando se trata de boxe, você deve pensar que é impossível se safar da trapaça dentro do ringue. Vendo o quão de perto, os lutadores estão sendo observados. Mas mesmo milhares de olhos e centenas de câmeras ainda podem perder pequenos detalhes, que é precisamente o que levou ao ego e rosto machucado de Miguel Cotto em 2008. No grande MGM de Las Vegas, o campeão entrou confiante no ringue contra Antônio Margarito. Embora parecesse cruel, Cotto não estava preocupado. Afinal, ele era o favorito para vencer e havia vencido suas últimas 33 lutas consecutivas. Mas depois de 11 rodadas, Cotto estava uma bagunça inchada e sangrenta, enquanto Margarito continuou forte e acabou sendo declarado campeão. O mundo do boxe foi deixado cambaleando com a derrota sem precedentes. No entanto, tudo faria sentido 6 meses depois, quando Margarito lutou contra Shane Mosley. Pouco antes de colocar as luvas, alguém notou estranhas manchas amarelas de pó nas mãos enfaixadas de Margarito. Os comissários cortaram os envoltórios contaminados e os enviaram para o laboratório, onde foi descoberto que a substância amarelada era de fato um tipo de gesso. Quando combinado com líquido como o suor, formaria um gesso de Paris, uma substância semelhante a um tijolo usada em moldes médicos. Ficou claro que Margarito estava planejando golpear o seu oponente com os golpes de pedra ilegalmente. E não seria a primeira vez. Uma olhada nas bandagens de sua luta contra Cotto revelou as mesmas manchas de pó, explicando por que Cotto levou uma surra tão brutal. Margarito e seu treinador Javier Capitello, que participou de todo o esquema, tiveram suas licenças cassadas por 1 ano. Mas Cotto acabaria por ter uma chance. O cara literalmente trapaceou, Bagunçou a luta, velho. De vingança. Ele desafiou Margarito para uma luta assim que sua licença foi restaurada em 2011. Alimentada por vingança, a partida terminou com uma vitória por nocaute total para Cotto, e a justiça foi finalmente feita. Né? Se fudeu, Margarida. O problema é seu. Luiz Resto. Infelizmente, Margarito não foi o único boxeador a trazer um ataque brutal ao ringue. Em 1983, Luiz Resto enfrentou o campeão invicto Billy Collins. Mas, incrivelmente, após 10 rodadas, Resto foi declarado vencedor, enquanto Collins saiu da luta parecendo ter sido derrotado de forma quase fatal. Seus olhos estavam inchados, e ele sofreu uma íris rasgada, permanentemente turvando sua visão. Mas não foi até que o pai e treinador de Billy, Billy Collins Sr., apertou a mão de Resto, e ele notou que suas luvas pareciam suspeitamente finas. These gloves. You can't hold it, mister. All the pens on him, damn gloves. All the pens on him, goddamn gloves. A comissão do estado de boxe de Nova York investigou a alegação de Collins e revelou que o treinador de Resto, Panama Lewis, havia removido um pouco de preenchimento de cada luva. Isso tornou os socos de Resto muito mais difíceis e muito mais prejudiciais para Collins, o que explica por que o boxeador parecia ter sido atropelado por um carro. A comissão também concluiu que Resto sabia da adulteração e havia seguido o plano. A licença de boxe de Lewis foi revogada e Resto foi suspenso por tempo determinado. Mas não acabou por aí. Durante uma entrevista coletiva, Resto admitiu ter usado fita adesiva para embrulhar as mãos, que estavam embebidas em gesso de Paris. Caraca! Assim como Margarito, Resto estava esmurrando Billy com um par de gessos duros como pedra, debaixo de suas luvas sem acolchoamento. Ambos os homens foram julgados por agressão, conspiração e posse criminosa de uma arma mortal. Eles foram considerados culpados de todas as acusações, desembarcando cada um deles com 2 anos e meio de prisão. Parece que essa luta eles não vão conseguir vencer. Romano Fenati. Manter a calma é parte integrante de ser um atleta profissional, algo que o motociclista Romano Fenati claramente não conhece. Competindo como parte da San Marino Moto2 2018, Fenati foi agressivamente ultrapassado pelo concorrente Stefano Manzi. Enfurecido com a manobra, Fenati decidiu realizar uma das trapaças mais estúpidas e perigosas da história do esporte. Ao atingir a velocidade de 140 milhas por hora, Fenati se inclinou e puxou o freio dianteiro da moto de Manzi. O esquema idiota poderia ter falhado e matado. Mano! Mano, what the fuck? Isso é criminoso! Isso é criminoso, cara. Os caras estão 140 por hora. Caraca, velho! Do seu oponente, mas ele claramente pensou que poderia se safar com a decisão em frações de segundo. Felizmente, as câmeras capturaram cada segundo de sua estupidez. Ele foi imediatamente desclassificado, sua licença de corrida revogada, e seus contratos com os Marinelli Snipers foi rescindido. Foi uma violação de conduta tão grave que o sistema de justiça italiano até considerou julgá-lo por tentativa de homicídio. Romano mais tarde se desculpou por suas ações horríveis, mas poucos acreditaram que era sincero. Afinal, esse idiota tinha um histórico de chutar as motos de outros concorrentes no meio da corrida e até desligar os motores na linha de partida. Acho que todos podemos concordar. Ele só se arrependeu de ter sido pego. Cara, tipo assim... Que pilantra! Só pra ele ter desligado, ó. Vamos partir do mundo. Valeu, otário! Ele não tem perigo ali. O cara tá ali de partida. Caraca, Agora, mano, velho. você é 140 por hora. Você fazer isso aqui, cara? Imagina você, 140 por hora numa moto, aí vem um cara do seu ladinho e faz assim, ó. Ele não vai frear. Só vai assim com essa moto, ó.
Já é o suficiente pra tu como, caralho, pronto. Verdade. Tentativa de homicide. Alessandro Andreoli. À medida que as trapaças ficam cada vez mais sofisticadas, o mesmo acontece com a tecnologia projetada para detectá-los, algo que o ciclista Alessandro Andreoli descobriu da maneira mais difícil. O piloto de 53 anos ficou em terceiro lugar em um evento de ciclismo amador em Bezzoli, Itália, em julho de 2017. Mas depois de cruzar a linha de chegada, ele foi subitamente sinalizado pelos oficiais da corrida. Sem que ele soubesse, estavam usando uma arma novinha em folha em seu arsenal contra trapaças: câmeras térmicas. Com essa nova tecnologia de ponta nos dedos, os funcionários poderiam facilmente escanear bicicletas em busca de sinais de calor de aparência suspeita, indicando se havia motores elétricos escondidos dentro do equipamento dos atletas. Infelizmente, o tubo do selim da bicicleta Argon 18 de Andreoli iluminou a câmera como uma árvore de Natal. Mas antes que pudessem desmontá-lo, Andreoli admitiu sua culpa e foi desclassificado. Embora essa tecnologia de trapaça tenha sido usada para nivelar o campo de jogo com sucesso, ela não é precisa o suficiente para provar qualquer jogo sujo com certeza. Em 2016, por exemplo, as câmeras térmicas supostamente flagraram o piloto esloveno Primož Roglič tentando trapacear na corrida Strade Bianche. Pontos quentes nas imagens térmicas de sua bicicleta indicavam que havia algo gerando muito calor em sua roda traseira, mais do que seria esperado apenas por atrito. Mesmo que sua bike nunca tenha sido verificada para procurar um motor oculto, as imagens foram transmitidas pela televisão francesa para o país julgar. Muitos acreditavam que o piloto era culpado de doping mecânico, embora Roglič tenha negado veementemente as acusações. Mas novas suspeitas foram levantadas contra ele. Apenas no mês anterior, ele havia feito uma mudança suspeitamente tardia, durante o contrarrelógio do Giro de Itália. Embora ele tenha alcançado o tempo mais rápido do grupo, essa mudança significava que sua bike vencedora também não havia sido checada. Mesmo que as acusações tenham sido feitas contra ele, as imagens térmicas por si só não foram suficientes para condená-lo por qualquer irregularidade. Mas o que você acha? Realmente parece que Roglič trapaceou usando um motor oculto? E vocês conhecem alguma outra história de trapaça de atletas? Conta aí nos comentários. Obrigado. Cara, pra mim é simples. Se o cara tá no esporte, pô, tem patrocinador, tem um contrato, é O uma negócio é equipe. profissional, mano. Pô, cara, não é brincadeira, o bagulho é sério. E o cara trapaceia, cara. Ele tem que ser banido daquilo. Ah, não é suspensão, não é... Sabe? Não, cara, ele tem que ser banido, velho. Porque... Cara, aquela do boxe pra mim, na moral, velho. Velho, Pra isso mim, é absurdo. essa e a da moto, do boxe da moto pra mim foi a pior. E a moto foi realmente tentativa de homicide. Foi absurdo aquilo. Tá doido, mano. Enfim, mano, só faz a parada de boa, velho. Não tem como passear, não. Cara, treina. Treina. Ah, não consegue? Não consegue treinar. Mas eu treinei muito, já treina mais. Ou então você declara que não é bom pra fazer aquilo, ou você treina. Só treina. Bom, Explica. enfim. Explica. Já expliquei. Já expliquei. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Até a Luiz próxima. Inácio, volta aqui. Fica aqui. Fica aqui, ó. Ô, Lu, fica aqui, ó. Ô, Lula. Valeu.